Opa, estamos aqui de novo com o podcast Papo de Engenharia. Hoje com o brilhante engenheiro José Henrique Penido. Penido tem uma trajetória muito grande na área de lixo, ou hoje, como chama a rapaziada mais nova, né, resíduos sólidos, né? E o Penido vai contar a história dele, a história do resíduo sólido aqui, porque ele tem mais de quase 50 anos nessa área de resíduo sólido. Começou na Conlúbia, um pouco antes no DLU, Departamento de Limpeza Urbana, e ele vai contar a sua história. Penido, queria te agradecer, você é uma das figuras que eu tenho como referência na minha vida. Eu entrei na FEM em 74, você já estava nessa discussão de resíduo sólido, depois nós fomos transitando essa questão de meio ambiente e tal, e você participando, o resíduo sólido começou a entrar no meio ambiente com mais força, né? A necessidade de melhor recolhimento, melhor transporte, melhor disposição final. Nós vamos conversar disso, que antigamente era fogo, né? Era para o cara tirava o lixo do lugar para botar no outro. Era só. Não, era transferência, tira de apurriar numa pessoa, apurriar uma outra. Né? Bom, fazer aqui o meu merchandising aqui para a gente começar. Aqui é o Abraip do Jorge Omar, não sei se você conhece, meu amigo Jorge Omar, Associação Brasileira das Empresas de Inspeção Predial de Gás. Quem tem gás quer fazer fiscalização ou vistoria na sua, inspeção no seu condomínio, no seu prédio, no seu apartamento, procura a Braip com o Jorge Omar. Esse é a Contec do meu amigo Barato, que não está vindo aqui me ajudar, que ele vinha sempre, vinha aqui colaborar, nós dois fazemos junto. O Barata faz a parte, a Contec, mano, não sei o nome, peraí, é Papo de Engenharia, eu vou voltar lá. Deixa eu ver o que vai passar aí. Esse é o Papo de Engenharia, é um blog que eu tenho, Pedro. Se você quiser escrever um texto sobre a área que você quiser, eu boto lá no blog, tem um blog Papo de Engenharia. Né? Essa é a Braip do Jorge Omar, Inspeção Predial de Gás. O que mais? Tem mais. Vamos passar. Tem o IBEX, Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, do Paulo Dias, se você conhece, um dos maiores especialistas na área de engenharia de custo. Né? Paulo vai vir aqui, já deu. E o Barata, a consultoria de elevador, é Contec Engenharia. Consultoria de elevadores, perícia, autovistoria predial. Barata é um especialista nessa área. E a BMEC, é a Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, na seção Rio de Janeiro, presidente é o engenheiro André, lá de Itaperuna. Né? Um abraço a ele, e de qualquer maneira, eu e Barata estamos dando uma força lá, que eu sou diretor da BMEC Rio e o Barata é vice-presidente da BMEC Rio, se não me engano. Bom, Penido, vamos conversar o nosso papo aqui, leve, o papo que não tem nada formal, é uma coisa bastante leve. Penido, como é que você chega na engenharia? Eu cheguei em 74, na engenharia, lá no Instituto de Engenharia Sanitária, e você já era falado ainda como... Não, ainda estava engatinhando, né? Engatinhando. Como é que você começa na engenharia? Você é carioca, não? Sou carioca. Ah, é? Carioca. Então, da onde? Do Corme Velho. Corme Velho, grande. A família está lá há mais de 200 anos. É? Até a minha casa tem mais de 150 anos. 150. De tempo. Como é que você faz na engenharia? Seu pai é engenheiro? Eu tenho sua mãe... 82 anos. Não, meu avô era engenheiro. Seu avô. Barragista. Construiu algumas usinas de Paulo Afonso, não sei se você conhece, de bananeiras. Então, ele era a tradição que tinha na família, embora meu pai fosse advogado. Mas, naquele meu tempo, há 82 anos, não 82 anos atrás, mas eu tenho 82 anos, e quando eu era menor e pensando o que você vai ser na vida, a gente tinha 3 opções, né? Médico, advogado e engenheiro. Era o que se falava para a gente. E eu gostava de mecânica, gostava de mexer em brinquedos e tanque com carretel, não sei se você se lembra disso. E eu achava que, então, engenharia que seria a minha profissão. E aí fui, assim, meio levado... Mas mesmo seu avô deve ter sido um exemplo bom. Foi um bom exemplo, sem dúvida nenhuma. Tanto que ele tinha uma chácara no Corme Velho, tinha um rio das Caboclas. Está lá até hoje. Está lá até hoje, só que estava poluído. No meu tempo era mais limpinho. Tinha uns bagrinhos lá. Mas nós fizemos até uma usina hidrelétrica lá? No rio. Porque o rio tinha uma caída, uma queda boa, fizemos com uma roda. Porque ele vem lá de cima. Vem lá de cima de Santa Teresa. E agora está totalmente poluído, é uma pena. E ele desemboca, ele é um afluente do Rio Carioca, que vem pela rua Corme Velho, até o Flamengo, né, onde ele deságua.
Fizemos uma usina e chamei a usina hidrelétrica César Rabelo, que Sério, era o Rabelo? nome do meu avô, em homenagem a ele. Ela está lá até hoje, não? Não, Foi desmontada. não, era uma roda d'águazinha Era uma roda vagabunda, d'água, eu sei que gerava energia. com dínamo de bicicleta, a bicicleta. gente ficava lá mostrando o farol, tá? Era divertido. Mas ele não gostava muito, porque o rio ainda já não era muito limpinho, não. Então, ele não gostava muito que a gente brincasse dentro do lixo, dentro do rio. Do Rio. Mas aí eu fui para engenharia, aquele negócio, você vai no colégio, já vai fazendo científico, naquele tempo era científico. Eu fui de São Bento, me preparando já com alguns amigos para o vestibular. Naquele tempo a gente necessariamente fazia cursinho. Eu fiz o Baiense, que era um Eu cursinho. também fiz. Fiz Fiz na Tijuca. eu fiz ali no centro. E a gente foi indo e eu passei, fiz para uma universidade só, fiz para a PUC. Naquela época vestibular. tinha várias, né? Tinha a Federal, que era o mais conhecido, mas como era já era no fundão. E aí eu acabei fazendo só para a PUC, passei e fiz lá meus 5 anos. E diga-se de Foi passagem, é uma ótima escola de engenharia. eu me formei em 66. Quando eu estava ainda no último ano da escola, eu tinha um amigo, que era meu colega de escola, cujo pai era um engenheirão daqueles bons engenheiros civis, que trabalhava no Rebouças. O Rebouças estava sendo perfurado, estava abrindo o Rebouças. E ele me convidou para trabalhar lá, engenheiro mecânico, a obra basicamente civil. O que tinha lá era controle de broca de perfuração. Então ia lá para controlar broca de perfuração. Mas era um estágio, era interessante, uma obra muito legal, porque você tinha aqueles fogos que davam lá no túnel e tal. E eu devia até entrar no Guinness, porque eu fui o primeiro cara a atravessar a galeria Cosme Velho Rio Comprido. Pois é, Cosme Velho Rio Comprido. No último fogo eu saí correndo, porque tinha isso, né? Você tinha que ser o primeiro a atravessar. Depois do fogo, no meio das pedras, eu fui correndo para sair no Rio Comprido. Esse trecho do túnel tem 700 metros, não é tão pouco assim, né? E depois, o meu trabalho nesse túnel foi... Depois teve um outro pedaço que você continuou lá. Não, o Cosme Velho Lagoa... Você não participou? Não participei, mas estava sendo perfurado. O Cosme Velho Rio Comprido era Atenco. O Cosme Velho Lagoa, não me lembro se era Servix, Engenharia, era alguma empresa assim. Mas eu lembro, aí o pior nessa época foram as chuvas de 66. De 66, 67. Não foi quando o prefeito ou o governador tirou feriado de São Sebastião? Foi, porque estava maltratando muito a cidade. Tirou o feriado de São Sebastião, Mas, deu um olha, dilúvio. Você não imagina a declividade do Cosme Velho Rio Comprido, é muito alto, são quase 7 metros de diferença. Aquilo encheu, o túnel encheu até a metade dele, e nós tivemos que fazer uma canoa. Uma canoa para poder atravessar o túnel, porque não tinha outro jeito. Lá no fundo tinha profundidade, lá no final tinha profundidade de 7, 8 metros. Eu acho até que Laranjeira sofria com isso, porque tinha um volume de água que descia. Não, foi horrível. Aquilo ali foi... Caiu um prédio, caiu um prédio lá na Laranjeira. Caiu na General Glicério. Da General. E eu pegava para a mecânica do túnel lá da obra e saía para tentar ali, a ladeira da Churra veio toda, tirar os paralelepípedos todos, vieram rolando. Foi um negócio pavoroso. Mas aí, terminei. Você estava estudando ainda ou já Estava estudando. E nessa época das chuvas, o negócio foi na Barra do Plantão, então eu passava a noite lá e tal. Fazia muita coisa não, mas ficava acompanhando a obra, que era afinal, a importância do treinamento. Depois daí, um primo meu me conseguiu um emprego na Foster Wheeler. Foster Wheeler era uma empresa de engenharia muito tradicional aqui no Rio, ali no centro da cidade, uma transversal a Rio Branco. Ali onde tem a praça ali da Pio 10 ali? Não, da Sardinha Marítimo. Da Praça Mauá. Frango Marítimo. É Frango Marítimo. Quase Praça Mauá ali. Ali pertinho. Quase Praça Mauá.
Trabalhei na Foster Wheeler um tempo, depois eles se mudaram para Santa Teresa, numa casa, era um lugar muito tranquilo, pertinho da minha, né? Que eu descia ali pelo Guararapes, estava logo no Carme Velho. E fiquei lá um tempo e estava começando ainda, engatinhando a Natron Engenharia, que virou uma grande empresa depois. A Natron virou consultoria, virou projeto de engenharia. Projeto de engenharia na área química e petroquímica. Aí eu fui para a Natron e fui ser gerente financeiro lá, saindo muito da engenharia. Eu nunca fiz engenharia mesmo, eu fiz mais no lixo depois. E aí fui para a Natron, fiquei lá um bom tempo, em 75, resolvi com outros amigos, um outro amigo da Natron, um engenheiro químico, eu engenheiro mecânico, ele engenheiro químico, resolvemos fundar a FBL Eletrônica. Não fundar, comprar de 3 garotos que tinham feito uma empresa de fabricação de equipamentos eletrônicos. Naquele tempo a gente chamava receiver, tuner e caixas acústicas, né? E eram equipamentos muito bons, porque um dos 3 era um cara meio genial, conseguiu fazer uns equipamentos excepcionais. Até hoje tem gente, pô, FPL era um negócio, mas eram 3, coitado, não tinha nem, era ali na Rua Bela, ali em São Cristóvão. Mas nós fomos para essa aventura, eu fiz um cheque assim, dei para eles e viramos sócios majoritários da empresa. Ah, mas eles não chegaram a sair, não? Ficaram juntos Não, também? ficaram, tinham que ficar, porque, pô, um engenheiro químico, um engenheiro mecânico não entendia nada. Nada de eletrônica, nada, né? zero. E isso foi a nossa desgraça. Eu sei que essa empresa durou um bom tempo e eu enterrei o dinheiro da família lá direto. Era uma SA, imagina. Uma empresa, SA? uma SA, Nossa, uma empresinha sonho de nada, era uma sonho. coisa horrorosa. Uma mão de obra danada, uma burocracia tremenda. O que você queria ser? Queria ser o quê? O empresário do ano? Grande empresário, né? Grande empresário. Eu sei é que depois de um tempo, depois de enterrar muito dinheiro ali, o nosso concorrente era a Gradiente, que era uma empresa gigantesca. Nossa, São Paulo. Não tinha graça, já Ah, estavam vocês entrando a japonesa. produziam receiver? Produzia. E faltava Era componente. equipamentos eletrônicos, que naquela época era picape, receiver. Não, era receiver, tuners e tal, para FM, que era uma novidade. Mas para você ter ideia, faltavam componentes. Se você tem um receiver, tem 250 componentes, tem transistores. Naquele tempo era transistor, tinha capacitor, resistência e tal. Se faltasse uma resistência, ele não saía. Era uma desgraça. Uma vez nós mandamos um primo meu à Europa para comprar esse troço e vir dentro da cueca, porque naquele tempo não podia trazer nada. Você não podia importar nada. Não importava nada. Trouxe, fez cheio de transistor, capacitor dentro da cueca. Mas de fato aquilo era o quê? Isso era o quê? Era o desafio que você achou que Não, eu achava o máximo. Eu achava o máximo naquele tempo, achava você empresário e tal. Foi ótimo, a experiência foi ótima para nunca mais querer ser empresário. A experiência que deu alguns desastres financeiros. Sim, mas eu saí vivo. Tomava muito naquele tempo Vagostesil, que era um Lexotan da época. Porque eu não conseguia dormir, né? Porque devendo e aí a Telerio negociar com a gente e eles pagavam à vista. Então eu tinha que vender o equipamento pela metade do preço, só para girar o dinheiro ali. Bom, foi um pesadelo, mas foi muito bom. Você ficou lá uns 5 anos. Fiquei lá. Quantos anos? Não, eu fiquei uns 3, 4 anos. Aí conseguimos vender para Carneiro Monteiro Engenharia. Carneiro Monteiro era outra empresa de engenharia, não é? Empresa de engenharia. Por quê? Porque eles que estavam interessados em sistema de combate a incêndio. Aqueles troços, sprinklers e sinalização de fumaça, não sei o quê. E como era, a gente fazia bastidores de equipamentos eletrônicos, ele achava que tinha a ver. Eu achei, fizeram uma transação lá que meteram um bom dinheiro no caixa 2 e nós saímos zero. Nós entregamos. Mas foi melhor. Entregamos melhor que o prejuízo era grande. Ficamos livres. Aí eu passei a dormir direito. Foi um negócio sério. E aí quem me aparece na vida, Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite. Grande nome. Grande nome. O Luiz Edmundo, meio assim, sem jeito, porque naquele tempo... Engenheiro mecânico também? Engenheiro mecânico. Mas o Luiz era casado com uma muito amiga da minha mulher. As duas tinham feito aquele intercâmbio nos Estados Unidos, eles se conheciam e tal, eram amigas.
E o Luiz Edmundo aparecia lá na FBL, comprava uns equipamentos e tal. E um dia ele perguntou assim, meio sem jeito, quando a FBL já estava fechando, pô, você gostaria de trabalhar lá na Conlurbs? Eu, naquele tempo, eu tinha um Citroën enorme, com motorista e tal. E ele me perguntou se eu queria trabalhar no lixo. Mas aonde? Em Irajá. Aí, assim, pô, ficou aquele negócio, coitado do Penedo. Irajá é onde? Para começar, Coitado. aqui não é longe. Irajá não era, naquela época não era coisa não sei pertinho. se você se lembra daquela peça que tinha. Ele acabou em Irajá. Greta Garbo, coitada, acabou no Irajá. Acabou no Então, Irajá. dizia, Penito, coitado, acabou no Irajá. Então, eu saí de todas as mordomias que eu tinha e fui para Irajá. E foi maravilhoso, que foi o casamento de uma nota só. Até hoje, de Irajá até hoje, foi com o Louvre direto. Isso era que ano, Penedo? 77. Mas você se 77. forma em 66. 66. Foi 11 anos Essa depois. trajetória que você faz até 77 quase que te deixou duro. Mas sobrevivi. Sobreviveu sem nenhum E arranhão. foi pro lixo. Foi pro lixo. Mas No chegou bom lá, sentido. como é que era com o Lube, Penedo? A Conlurb Estava se formando? Estava se formando, era o Gastão Sangé, que era o presidente, Lembro, que era um Gastão cara Sangé. sensacional. É. A gente dizia que o Sangé tinha um farol para cima, né? Ele iluminava lá o futuro. E ele realmente inovou muitíssimo. Foi ele que criou a Conlube, não? Ou foi ele um dos primeiros? Ele foi dos primeiros. Ele foi o primeiro presidente. É. E, Que já é governo. DLU. É, DLU, que já é governo César Maia. Primeiro governo César Maia. Não, Tamoio. Ah, Tamoio? Tamoio. É prefeito 77. Tamoio. Ah, Tamoio, claro. Que ele era engenheiro também, o Tamoio. Ele tinha uma empresa, né? Tinha uma empresa de engenharia, Tamoio. E o Gastão era um sujeito que gostava de novidade. Então ele fez aquelas estações de transferência de Botafogo, do Itararé. Então, que eram coisas inovadoras. Só tinha nos Estados Unidos isso. Tinha uns caminhões que a gente chamava de chifrudo, que pegava os contêineres assim. Jogava para cima. Jogava para cima. Uma porção de novidade. E estava nessa época o Luiz Edmundo e mais um outro amigo. Botafogo. Botafoguinho, não? Botafoguinho já estava no Conlurb, era diretor técnico quando eu entrei. Luiz Edmundo era gerente de destinação final. Que era no Caju. Não, ele estava já na sede, na Madurável. A destinação final era no Caju. Eu entrei no finalzinho, já não era o Caju já estava fechado quando eu entrei. Aí já era Gramacho. E não tinha Gramacho ainda. Ainda não. E eu peguei o início de Gramacho. Primeiro lixo de Gramacho e o último lixo de Gramacho. Acompanhei a vida toda de Gramacho. E tinha uma grande afeição pelo AT, por incrível que pareça. Quer dizer, você foi o culpado e depois você remediou. Remediou lá o... Mas aí conta, como é? Aí você foi a Irajá. Aí fui para Irajá por quê? A Conlube era Irajá, não? Não, porque o Luiz Edmundo, mais um outro amigo, Paraguaçu, não sei se lembro. Eles foram mandados para a Europa para estudar uma possibilidade de tratamento de lixo. Uma usina de lixo. Aí visitaram várias coisas e vieram com umas ideias na cabeça e foi contratado, então, uma empresa italiana chamada Sorain Cecchini, que tinha várias usinas lá na Europa, principalmente na Itália. Mas eles não vieram com aquelas ideias mirabolantes que depois foram colocadas na usina do Caju, que foi um desastre, um horror. Não vieram com essas ideias, não. Vieram com assim, não, vamos fazer uma coisa, aproveitar algumas coisas deles, mas vamos fazer um negócio que seja adequado. Nacional. Vamos internalizar essa tecnologia. E fizeram o projeto da usina de Irajá, acompanharam com a Sorain Cecchini o projeto da usina de Irajá. Porque primeiro teve o projeto da usina de Irajá, né? Foi. Tinha uma antes ainda, que é a usina de Bangu de incineração. Essa não me lembro. É inacreditável. Essa era um fogareiro que jogava o lixo lá dentro, uma poluição medonha. Você sabe que o primeiro questão de poluição no Rio de Janeiro são os incineradores. Lembra da briga? Os incineradores? Dos prédios. Dos prédios, que a FEMA mandou fechar. Que a Vitória Braille ficou lutando, lembra? Levava viva, era o Álvaro Cantanhete lá no centro de pesquisa e tal, batalhando com essas coisas. Aí eu não cheguei a Bangu nessa fogueira. Bangu era uma coisa medonha. Chegava lá, jogava tudo e tacava fogo. Não, ele tinha
uma rampa e tal, que você ia puxando com gadanho. A gente chama Nossa. gadanho, é aquele cabo grande com um tridente sei na qual é. ponta, puxando o lixo, uma rampa abaixo. Era uma coisa medonha. Mas tinha uma utilidade enorme esse forno, Por quê? porque ele queimava todo o dinheiro velho da Casa da Moeda. E o E era mais dinheiro perto ali da velho, Bibangu. e o Ali. dinheiro velho, ele tá com muita gordura. Era uma temperatura assim absurda. E aí aquilo lá. qualquer outra coisa que aproveitava e parecia... metia lixo dentro para Aí poder ajudar a queimar. combustível e aquilo tinha. funcionou um bom tempo. Queimava às vezes uma partida de cocaína, ficava todo mundo barato ali, de maconha também. Queimava-se muito. Porque naquela época a polícia levava para lá para queimar lá. Levava pra lá. Quando, Quando Irajá começou a operar em 77, quando eu entrei no final da obra. queimava-se De- até cocaína. Hoje não consegue bater Não, o fogo. Eu nem sei o que faz com a cocaína que prende. O que faz? Lá não jogava. Deve se cheirar, né? Não, deve queimar. Deve ter queimar. algum lugar para tacar fogo. Mas e aí, Mas você chegou aí para Bangu, não? Você não chegou? Mas eu tomei conta de Bangu. Ficou de longe. Não, Bangu estava operando, então eu passava lá e ia para Irajá. E Irajá, eu entrei no final da obra, ela terminou comigo lá. E foi um período, fiquei 10 anos. Lá em Irajá? 10 anos. E eu adorava, porque Greta Garbo acabou no Irajá mesmo. acabei feliz, que é diferente da Greta Garbo. Você foi morar em Irajá. Faltou pouco. Mas eu ia pela Avenida Brasil, no meu Fusquinha. Era outro Eu Rio de sei, Janeiro. era outro Brasil, era outro Rio de Janeiro, Era claro. sensacional. E eu vindo lá. Tá lá até hoje. Eu não sei Não, tá lá tá até lá hoje. até hoje, mas não foi parado, né? Eu passo lá, vejo aquela entrada que é meio apertada. Que não, fica... Construíram em volta, não invadiram. Foram invasões e mais invasões, porque o metrô desapropriou. Desapropriou. E depois invadiram. Invadiram, Aí a usina ficou completamente ilhada. cercada e não podia ir. Nós tivemos problema de operação, porque reclamavam do barulho, quer dizer, invadiram e reclamavam do barulho e do mau cheiro. Porque isso é comum nesse tipo de estruturas que a gente fazia naquela época, que a gente não tinha a noção de que precisava-se de uma certa defesa dessas obras. Porque isso, de alguma maneira, a própria população Mas isso é omissão do poder público. Porque o metrô desapropriou uma área imensa lá em Irajá e depois abandonou aquela. Aí invadiram. Que foi os terrenos todos abandonados do metrô viraram favela. Viraram favela. Eu me lembro que Irajá foi isso. atrás do Ceasa do Rio de Janeiro, tem lá. Era uma favela imensa que foi abandonado o terreno lá, e porque o pessoal ia para lá para a Xepa, hoje nem tem mais, e aí virou uma favela imensa lá atrás da Ceasa. De vez em quando pegar fogo lá, uns negócios. Bom, e aí? Mas aí fiquei em Irajá fazendo o quê? Eu, com a experiência de engenharia e tal, da fábrica lá da SBL, eu mais ou menos matriciei toda a operação. Você virou um administrador desse tipo de coisa. Administrador da usina. E foi genial, porque a usina tinha umas 50 pessoas empregadas. Naquele tempo, tudo era com URB, tudo. Os equipamentos, o pessoal só tinha com URB, a nossa administração. E aí... Tinha o quê? Uns 7, 8 mil funcionários? Naquele tempo já tinha uns 12 mil. 12 mil, chegou no pico. Hoje está com 20 mil. Hoje está com 20 mil? 20 mil. Pico é 20 mil. Pico é 20 mil? Chegou a ter 22 mil. Eu pensei que tinha declinado, porque muito foi terceirizado. Foi muita coisa terceirizada, mas a cidade cresceu. Bom, mas aí, de qualquer maneira, vocês têm mais gente trabalhando na limpeza urbana. Não, porque a limpeza urbana... a nossa coleta foi terceirizada, mas a guarnição, como a gente chama, que são os garis que fazem. Eles aumentaram muito. Aumentaram muito. O motorista é que não é nosso, mas a guarnição é nossa. Bom, mas aí você sai de... aí fiquei em Irajá 10 anos fazendo tudo quanto é pesquisa possível e imaginária, porque eu organizei a operação da usina, ela funcionava como um reloginho, tinha catação, mas pegava catação manual. Pegava todo o lixo do Rio de Janeiro, parte do lixo do Rio de Janeiro? 150 toneladas. 150 toneladas. Naquele tempo a gente já estava com 3 mil, 4 mil toneladas. Pegava só 150. Mas era como se fosse um teste e aí tinha de ver se era uma solução para posterior, que vai
acabar no Guandu, no Caju, com aquela usina lá. Aquela usina que foi terrível. Mas o rancho era o quê? Vários vazadores que tinha? Jacarepaguá tinha? Tinha sei, Jacarepaguá, tinha... ali que era do Pascoal e Mauro. Tivemos muita briga com o Pascoal por causa disso, terrível. Mas tinha vários lugares. Processou a Conlup. Tinha vários lugares no tinha Guandu. uma muito interessante lá na Estrada dos Bandeirantes. Tinha na Estrada dos Bandeirantes. Que virou um conjunto habitacional. Eu fiz um projeto lá, mas aí era biscate, né? Era consultoria fora da Conlup, que era permitido. E era para quê? Para evitar vazamento de gás para dentro das casas. Então tivemos que fazer a canalização toda, passar também no gás. Com queimador, como se fossem uns flares saindo assim da Deve ter até hoje lá. Mas nunca houve um acidente. Eu fico muito satisfeito, porque era arriscado. Arriscado. É porque você fazer... Não é recomendável fazer nenhum tipo de obra em cima de vazadora. Não é recomendável. Residência de jeito nenhum. Mas nós tivemos alguns acidentes ali no quilômetro 0 da Rio Petrópolis, logo no início, onde tinha aquela comunidade Emaús, sabe? Do lado nós tínhamos um aterro. E durou um tempão. A gente chamava de quilômetro 0. Aí... E depois virou estação de compostagem. Foi. E como é que você sai? E depois fomos indo, aterrando a Bahia. Aterrando a Bahia. Aí como é que você Gramacho? Você descobriu o Gramacho como? Luiz Edmundo e o Paraguaçu sobrevoando. Naquele helicóptero bolha, né? Sobrevoando, procurando área para poder encontrar aquela área que era um manguezal maravilhoso. Meu Deus do céu. Os crimes ambientais que a gente comete. Mas eu acho que tem um pouco de ignorância, um pouco do tempo, um pouco da pressão do que o lixo precisava ser disposto em algum lugar. Tinha um pouco de tudo que leva você a tomar decisões, às vezes equivocadas, mas já tinha feito o Caju, não? O Caju já estava fechado. Você já tinha tentado? Já tinha 40 anos quando eu entrei. Não faço o vazador do aterro do Caju. Estou falando da usina do Caju. Não, usina não. Usina de 92. Tá bom. Aí você descobriu o Gramacho. Aí descobriram o Gramacho, Luiz Edmundo e o Pará. Em 76 começaram as obras. E você lá? E veja... Não, eu entrei em 77. E veja você que curiosidade que todo mundo... Não, o Gramacho era um lixão. Gramacho foi o primeiro aterro projetado para ser um aterro sanitário. Pelo Eduardo Cordeiro. Não sei se você não lembro dele. Eduardo Cordeiro. Era um super engenheiro. Engenheiro do Ezio Cordeiro, que era da UERJ. Não, esse era Eduardo Cordeiro. Esse Eduardo Cordeiro, ele tinha uma empresa de engenharia e fez o projeto de um aterro sanitário. Eram em pinças, assim, e usando a própria argila mole orgânica do fundo da Bahia como isolamento. Jogava em cima do lixo. Porque ela é praticamente impermeável. Então, ia fazendo em pinça. Bom, o projeto do Cordeiro durou 6 meses. Aí virou bagunça. Você lembra da Fundrem, né? Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Fez um convênio com alguns municípios da região metropolitana. E todo mundo jogou lá. E todo mundo jogava lá, mas era suposto pagar a Conlur. A Fundrem deu alguns equipamentos. A Conlur administrava o aterro. E essas cidades vazavam lá e pagariam a Conlur. São João do Meriti, Nova Iguaçu, Caxias, etc. Caxias até não deveria pagar porque estava hospedando o aterro. Né? Eu sei que ninguém pagou nunca nada. A Conlur, os equipamentos que a Fundrem doou acabaram e a Conlur ficou com aquele pepino lá, sem poder impedir que as cidades vazassem lá, porque aí seria um caos para as cidades. Então nós ficamos recebendo, mas o aterro era um lixão inacreditável. E pior que desenvolveu aquela área toda ali do Gramacho, acabou desenvolvendo por causa... É um crime, acabou desenvolvendo por causa do aterro. Foi. Do aterro não, por causa do vazador. O aterro gerava uma economia invisível, é claro. Mas gigantesca. Gigantesca. Nós tínhamos 1.800 catadores. Eu me lembro. Saíam, uma vez eu resolvi medir é impressionante a como é que quantidade de recicláveis. Isso não existe. Não existe no mundo, de recicláveis que saía do aterro diariamente. 200 toneladas por dia em caminhão. Eu me lembro que, eu não sei se foi você que dizia, alguém dizia que o Brasil era o maior recirculador de lixo do mundo. Fazia a maior reciclagem de lixo. Um produto
reconhecidamente. Das latinhas. Latinha de alumínio. Latinha. A gente Não, mas- costuma dizer que a latinha de alumínio pesa menos que o ar, porque ela não cai no ela chão. não cai no chão. Quando ela está caindo, alguém Hoje passa o lá e PET pega. também, o PET também não cai no chão, pega no ar, né? Mas, ô Peredo, isso é verdade, porque acaba sendo um vazadouro, em tese, não recomendável do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista econômico-financeiro, aquela população miserável acaba fazendo. Porque aquele bairro todo ali acabou se desenvolvendo em cima disso. Marcão, eu era um defensor, um lutador por Gramacho, exatamente dentro dessa perspectiva. Eram 1.800 pessoas não tiveram a sorte de ter nenhuma escolaridade, nenhuma habilitação para nenhuma profissão, a não ser catar lixo. Então, eram 1.800 lares ali que sobreviviam graças ao aterro. Condições insalubres totais, horrível. Ao sol, chuva, vetores, rato, barata, Tudo que é mosca, ruim tinha ali. tudo que Mas tinha a sobrevivência. tinha uma questão social que não podia ser Tinha esquecida. uma coisa interessante, nós fizemos uma pesquisa, que eu fui presidente da Conlurb 1 ano, né? E aí aproveitei para fazer um monte de coisa lá, embora a prefeitura tivesse falido. Era o Saturnino. Era o Saturnino. O último ano do Saturnino estava falido. E você era o presidente? Era Não? o presidente da Conlurb. Era o Pô, único que serviço pepino. público que funcionava. Que funcionava, era a Foi o Conlurb. único. A Conlurb era tido como uma empresa padrão Mas os hospitais de recolhimento de fecharam, lixo. as escolas fecharam, os hospitais fecharam, não tinha nenhum serviço público funcionando, só a Conlurb. Mas você imagina parar Para a lixo. Conlurb, para a coleta. Para a coleta. A cidade viraria Até um hoje, né, Peníodo? Até hoje a Conlurb é o principal, se não é a principal, é uma das maiores importâncias que tem de empresa pública no município. E ela é a mais querida do público. Mais querido. Qualquer pesquisa que você Para a faça, Conlurb nota a 10. Conlurb aparece sempre em primeiro lugar. Todo mundo sabe Porque que terça e os quinta outros- passa o lixo. As outras empresas de serviço público, Light, SEG, eles vão lá te cobrar. Te cobrar. E te encher o saco. A Conlurb não. A Conlurb vai prestar um serviço ali na cara de todo mundo. Todo vai mundo lá, tá vendo. tá limpando a rua, tá pegando o seu E lixo. tem uma coisa que a população foi vendo nessas coisas de limpeza urbana, que depois vira Conlurb, foi vendo gradativamente o progresso que foi tendo nesse recolhimento do lixo. A disposição final até hoje não resolveu, Não, agora parcialmente. tá bem melhor. Mas depois nós vamos conversar. Mas o recolhimento de lixo, que era um problema, praticamente... Não, hoje praticamente... a gente diz assim, Porque lembra daqueles caminhões, a hora que baixava o lixo, largava o lixo no meio da rua? Era horrível. lixo e vazando chorume. Parando o chorume, aquele chorume. cidade, Quando um batia mau o chorume. No sol, No sol. e no asfalto era uma coisa insuportável. Mas nós estamos aonde? Agora você está em Gramacho. Jardim Não, Gramacho. Eu Presidente da Conlurb. Eu saí da Do usina Gramacho, Jardim Gramacho, não, em Gramacho. Eu saí da usina de já. Irajá para ser presidente. Ah, para ser presidente? Eu estava lá, feliz. Não da chegou nem vida. dar uma passadinha no Gramacho, não. Não. Aí fui. Não, porque Gramacho ficou sob minha orientação um tempo como gerente de destinação final e recuperação energética. Arrumei um nome bonito naquele tempo. Hoje está bombando, né? O energético está bombando. Naquele tempo, ter esse nome já dava um status danado. E aí você vai ser presidente da Conlurb. Eu fiquei com Gramacho, fiquei com Irajá em todas as usinas e tal. Bangu, tacando fogo lá. Bangu, depois a gente acabou fechando, porque não ia dar a Tema ficava desesperada com a gente. Quando tocava aqui. Fumaceiro. Era você lá e os caras lá queimando pneu. Tinha um cara que queimava pneu lá na subida de Teresópolis. Todo dia. O cara botava pneu, quando tacava fogo, o pneu ficava 10. Vamos pegar o aço. O cara ficava 10 dias queimando. Todo dia que eu subia na Avenida Brasil, da Zona Sul para Irajá, eu via aquela fumaça. E tinham vários, né? Porque tocava na cidade toda. Ia da Avenida Brasil, ali onde tem a rodoviária, até Santa Cruz. Mas teve um período ainda que eu estava em Irajá, que eu também fui gerente de manutenção, para quebrar o galho, porque o gerente tinha saído e tal, porque gerente de manutenção. Então foi bom porque eu virou engenheiro mecânico também. Ali, virou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Mas aí eu saí de Irajá, fui para. Mas conta a experiência como presidente, foi ruim? Foi maravilhosa. 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 Foi espetacular porque não tinha um tostão
E a gente tinha A que prefeitura quebrar? exercitar a criatividade. É. Eu produzi uma carta lá que eu chamava de carta calote. A carta calote dizia assim, olha, devo, não nego, pagarei quando puder. Mas basicamente era isso. Quer dizer, os Pra fornecedores pra aguardem. você ter uma ideia, Marco, a Petrobras não admitia um atraso de uma semana. Cortava o fornecimento de combustível e a frota era toda nossa, não tinha terceirização. Naquele tempo era tudo da Conlur. Aí eu, bom, não temos dinheiro para pagar a Petrobras. Aí fiz a famosa carta calote, dizendo assim, olha, nós reconhecemos, mas não queremos Sei que a que deu. Petrobras seja responsável por transformar a cidade num grande lixão. É. Porque se vocês pararem de fornecer o combustível, a coleta vai parar e essa cidade vai virar um Aí tu inferno. também botou no colo da Botei no colo da Petrobras, da Light. Como diria Sérgio, você pegou um anão fumando charuto e botou no colo da Petrobras. A Light, mesma coisa. Não pagava nada. Não pagava nada. O único dinheiro que a prefeitura transferia para a gente, não sei se se lembra, era inflação de 50% ao mês. O IPTU não Chegou a ter valia lixo nada. na rua, que ameaçou deixar lixo na rua. O IPTU se desvalorizou de uma forma, a arrecadação da prefeitura era zero. A única coisa que o prefeito grande passava, político Saturnino Braga foi de uma pessoa maravilhosa, Você sabe que o mas como administrador, horror. Deus Você o sabe, tem. você sabe que o Milor Fernandes cunhou a seguinte frase, lembra da frase dele? Eu perguntei o Saturnino, né? O Saturnino desmoralizou a honestidade. Como é que é? Desmoralizou Não foi a honestidade, não foi. A honradez. A honradez. Desmoralizou. Desmoralizou a honradez. Porque era um cara honradíssimo, É um cara maravilhoso. completamente correto, espetacular. engenheiro correto, e aí fez uma administração terrível, catastrófica. Mas aí, tanto é que depois entra o Marcelo Alencar e levanta tudo. Melhor do que tudo, mostrando o que era a honradez do Saturnino, preparou a cama do Marcelo Alencar. Fez um reajuste gigantesco do IPTU, que a Câmara não deixava ele fazer. Como o Marcelo tinha sido eleito, ele deixou esse presente para o Marcelo. Marcelo nadou de braçada no Rio de Janeiro, aí fez tudo, orla, fez E o diabo. Saturnino ficou 6 anos, né? 6 anos. Foi de Não. 82 a 88. Porque Foi na época 88. era para ficar 88, foi era para quando eu ficar fui até presidente. 86, mas aí Aquela prorrogação. deram mais 2 anos para tirar as eleições. Para juntar com essas Não, para separar as eleições de prefeito, De prefeito e governador. Aí eu saí. Saiu. Aí quando o Saturnino saiu, você acabei. saiu atrás do Saturnino. Saí atrás e aí entrou Marcelo Alencar e aí foi um desastre. Quer dizer, não para a Conlur propriamente. O desastre foi aquelas usinas todas, tanto a de Jacarepaguá. A ideia não foi do Paraguaçu e do Luiz Edmundo. Eu vou dar uma daquele Vou ministro omitir. da Justiça. Não, nada a declarar. Prefiro não comentar. Ou nada a declarar. Nada a declarar, porque ali- Mas aquilo foi terrível. Vocês foram buscar um projeto nacional, baiano, não, baiano, Nada. nacional, francês, não sei de onde. Francês é uma tecnologia que no mundo inteiro já estava condenada. Pior ainda, tinham feito uma usina menor em Uberaba e uma um pouco maior em Brasília. Francesa também. Com essa tecnologia, Triga era o nome da tecnologia. E já tinha sido condenado. A de Moscou tinha sido implodida, a de Lisboa também. Na França eu já tinha rodado por lá. Todas estavam fechadas. Foi um desastre assim tremendo. E ela foi vendida como uma solução, né? A panaceia do lixo Panaceia. aqui do Rio de Rio de Janeiro, Janeiro. durante a Conferência da Terra, em 1992. Você imagina que era uma coisa impactante. Tá lá até hoje, ó, os pedaços lá. Não, hoje são escombros. Nós até fizemos uma sessão diária para uma cooperativa de catadores que ocupam ali o que ainda tem de telha, porque está tudo degradado. Uns digestores gigantescos Nossa, de concreto nossa. que estão caindo, davam um mau cheiro num raio de 10 quilômetros. Aquilo foi uma produção intelectual dolorosa. Aquilo foi. Aquilo depois contra a engenharia do resíduo sólido. Aquilo foi a Carioca Engenharia. Carioca Engenharia, depois. A Carioca está aí até hoje, na Quinta da Boa na Vista. Quinta. Da Boa Vista, tá lá. Mas me diga uma coisa, aí como é que começa? Porque aí começa um outro... Tem esse problema da usina da francesa
do Caju, recomeça, aí recomeça uma nova discussão sobre disposição final. Mas Gramacho lá rolando. Gramacho continua. Recebendo 90% do lixo do Mas Rio aí de eu me Janeiro. lembro que você é protagonista dessa discussão. Sim, claro, a gente discutiu o tempo todo. Você é o protagonista nisso. Durante Chama o período para lá, período para cá. Mas durante o governo Marcelo Alencar eu fiquei exilado. Literalmente, eu fui para Penha bater ponto lá. Entrava na fila com os garis, doutor, passa aqui. Não, tá tudo bem aqui. Fiquei lá olhando para uma parede. E é assim, né? Serviço público. Eu nem vou discutir isso. Sensacional. Serviço público é cíclico. Um cíclico. Você vai lá em cima, você vai lá embaixo, você vai lá em cima. Não, o problema não é nem você subir e descer. O problema é o que se faz de bom é destruído porque não pode ficar nada do legado bom de um determinado prefeito. Cíclico, entra o prefeito, o outro entra, não é isso não, agora é isso. E foi assim, porque quando eu estava como presidente, estava desenvolvendo usinas de tecnologia simplíssima, sabe, de baixo custo e tal. Aí veio o Marcelo Alencar, não, tem que fazer uma coisa de primeiro mundo, fazer um troço gigante. Foram 20 milhões de dólares. Naquele tempo era um negócio, era muito dinheiro. E foi uma obra gigantesca. A obra de construção civil para poder montar aquilo em cima. É uma coisa gigantesca. E em cima de um aterro. Já tinha o aterro do Guaju ali. Tudo com pilastro. Foi estaqueada a obra inteira. Deve ter a 30 metros de distância. Até o diabo deve ter reclamado. Os caras chegou perto. Chegou perto lá. Os caras enterraram tanto estaca lá. Foi uma coisa impressionante. E o negócio nunca funcionou decentemente. Aí entrou uma nova administração, aí César Maia, botou uma diretoria altamente profissional na Conlurb, Paulo Carvalho, Bulos, Reinaldo, e eles me chamaram de volta. Saí do exílio. Mas, Pereira, você saiu do exílio porque você era, eu posso falar nisso, você era a maior referência sobre resíduos sólidos, o lixo urbano. Lixo urbano era você. Era um humilde gari. Era um humilde gari vestido de engenheiro, mas estava lá, chama o Penido que o Penido sabe. Pois é, aí eles fizeram um negócio legal que foi mapear, antes de entrarem, começaram a conversar com pessoas que eles já conheciam, quem é quem e tal. E reuniram, então, uma equipe que tinha sido exilada, distribuída pela Conlurb, reuniram ali perto deles e começaram uma gestão extremamente profissional e muito proveitosa para a Conlurb. O Paulo Carvalho, que era o presidente, tinha a confiança total do César Maia. Paulo Carvalho vinha de uma empresa de engenharia. Telerge. Da Telerge. E levou o Bulos e o Reinaldo da Telerge também, depois o chefe de gabinete, todo mundo era da telefonia. Fizeram uma gestão extremamente profissional, revolucionário, até os escritórios da Conlurb mudaram e tal. E nos chamaram, sabe, o que vocês podem fazer com essa usina aí? Esse troço está dando dor de cabeça. Só uma coisa, Major Ávila dessa época ou não? Já tinha Major Ávila? Não, Major Ávila. O Major Ávila foi um projeto espetacular, porque toda a programação, ela veio junto com a programação visual, feita por, sempre esqueço o nome dele, mas era o melhor designer da época que fazia uma programação visual, a cor laranja, o logotipo, até hoje. Ficou até hoje. Mas aí o César Maia deu uma força enorme à Conlurb, através do Paulo Carvalho, e eles modernizaram realmente. A Conlurb estava em descrédito. Estava muito mal. E estava por causa da usina do Caju, estava causando problema, a FEMA em cima, o MINC também dando cacete. E aí a gente viajou muito naquela época para conhecer novas coisas, novos equipamentos, trouxemos equipamentos, sabe aquela varredeira pequenininha que passa no sambódromo, que a gente chama era Green Machine naquele tempo. Nós fomos visitar a fábrica lá na Escócia. Mas o Luiz Edmundo reclama muito que a Conlurb era usada para quase tudo no Rio de Janeiro, na cidade. Praia, não sei o quê. É usada. É usado até hoje. Até hoje. Batou óleo na Avenida Brasil, é a Conlurb. A gente
Em 87, 88 teve aquela chuva Aí, medonha que caiu e a Conlurb é que ia para os desabamentos. E a vez desabamento Santa Teresa era a Conlurb que ia, porque já o Rio prevenia, mas para remediar era a Conlurb. aí você viajou o mundo todo e trouxe uma renovação. Aí nós fomos comprando equipamentos novos e tal, foi renovando, mas principalmente profissionalizando. E a Conlurb era aberta a novas tecnologias, participava desde o tempo do Sanger, participava de congressos. A Conlurb entrava, era assim, era massacrante. Ela vinha com 10, 12 trabalhos técnicos. Pô, eu me lembro no Congresso da ABS, a Conlurb apresentava vários trabalhos. Era direto. Com soluções. Era sempre um sucesso os trabalhos da Conlurb. Que era muito na casa da reciclagem. Né? Não, e tinha o centro de pesquisa, que era o Alvo Cantanhede, que tocava sempre muito para frente. Depois ela foi se fechando, foi se mediocrizando. Hoje é uma empresa totalmente fechada, de difícil. Ninguém viaja. A única pessoa que viaja lá na Conlurb atualmente sou eu, por minha conta. Semana que vem eu vou para a China, mas por minha conta, só por minha conta. Mês passado eu tive na IFAT, que é a maior feira do mundo de saneamento, mas tudo por minha conta. Uma coisa interessante. Eu tive aqui um geólogo e conversamos sobre, não tem nada a ver, e tem a ver, conversamos sobre terras raras e metais estratégicos. Ele falava o seguinte, que no Brasil não tem planejamento. Os caras... Não, o que você está me dizendo é o seguinte, que falta planejamento nessa questão do lixo urbano. Total. Falta planejamento. Mas de alguma maneira ou de outra, o governo Eduardo Paes, eu acho que o primeiro, resolve a questão do vazadouro. Acaba com o vazador de Gramacho, quer criar um em Santa Cruz. O pessoal diz que não pode Realengo, aquela área horrorosa que está lá abandonada até hoje. Era uma área maravilhosa. Maravilha. Está abandonada até hoje. Na beira da estrada, abandonada. Está abandonado. Eu passo lá e falo, porra, os caras queriam botar, qual é o problema? Porque não podia, porque não sei, criaram... E era uma área dentro do município. Dentro do município. Seropédica não é nosso município. A qualquer momento o prefeito ficar chateado, ele fecha o aterro. E esse negócio do ativismo é um complicador, porque na verdade isso leva a você tomar atitude, porque você fica pressionado e toma atitude. Como é que foi essa escolha lá de Realengo? Isso foi uma licitação que essa diretoria resolveu fazer para fechar a Gramacho. Eles resolveram, vamos fechar a Gramacho. Entraram já dizendo, vamos fechar a Gramacho. Eu disse, espera aí, não é assim. São 4 mil toneladas na época, hoje são 10 mil. Na época, 4 mil toneladas, como é que você vai fechar? Para fechar tem que ter um outro lugar. Ah, bom, é verdade. Então, resolveram fazer uma licitação. Aí ganhou a licitação a área de Realengo, que era sensacional e tal, mas aí pressões de todo jeito, aí foi briga de licitantes. Até que um dia, depois de tanta briga, resolveram os que brigavam se juntar e aí foram para Seropédica. E Seropédica é uma área muito boa, o aterro é um aterro, talvez o melhor aterro da América Latina hoje. Está com exploração de gás e produção de biometano sensacional. É um aterro, está terceirizado. Está utilizando onde? Esse biometano usa para quê? Está utilizando onde? Lá é produzido em Seropédica e é distribuído em caminhões feixe para supermercados, postos de gasolina. Então tem uma utilização econômica. Isso. Tremenda. Biometano hoje é ouro. E para você ter uma ideia, hoje Seropédica deve estar produzindo 25 mil metros cúbicos por hora de biogás. Mais ou menos a metade, um pouco menos da metade, transforma em biometano, que é tirar o CO2 do biogás. Biogás é CO2 e CH4. Você tira o CO2, fica só CH4 mais um pouco gases ali e vira o biometano. O metano é menos agressivo para o meio ambiente. Muito mais agressivo. Não, mais agressivo mesmo. Muito mais. 28 vezes mais agressivo do que o CO2. Que o CO2. Você tira o CO2 e fica só metano, mas ele vai queimar. Quando você usa o metano, ele tem uma vai queima queimar. completa. E ele queimando, ele vira CO2 e H2O.
Aí não tem problema. Não tem problema. Quer dizer, tem problema porque Cara, uma porta-água também é gás de qualquer efeito coisa estufa. tem problema de impacto ambiental. Não adianta a gente tira dali, põe Respirar, daqui. tem Mas problema. como é que resolve essa questão lá em Seropédica, Peninho? Não pode Realengo, não pode. Vamos parar de brigar aqui, porque eu acho, passo lá até hoje, acho que Realengo, aquela área vai ser um dia lá de novo. Aí, como é que vai descobrir Seropédica? Porque tem muita terra, não, normalmente é um lugar plano. Mas é isso. As empresas que apresentavam proposta para a Conlup faziam uma prospecção geral de área em toda a região dentro de um raio. A gente estabeleceu raios limites. O mínimo que... Limites, Porque o Isso custo é era- alto para levar para lá. Exatamente, é custo da transferência. Mas o cara tinha que apresentar, e isso foi uma das coisas muito criativas dessa licitação, é que o licitante tinha que apresentar um preço de transferência mais aterro. Ou seja, ele podia botar um aterro em Goiás, mas ele ia ter que levar o lixo até Goiás e o preço da licitação seria a soma dos dois, que ia competir com um mais perto, mas eventualmente a terra era mais cara. Então ficou essa dobradinha interessante, e aí Seropédica Aí eles pararam de brigar e acharam essa pararam de solução. brigar e acharam acharam a essa solução boa. E hoje o aterro é longe, É longe. mas não é dos mais longe. O aterro de Nova York está a 400 quilômetros de Nova York, então o aterro de Seropédica não é... Mas Nova York também não tem espaço em lugar nenhum. Não, pois Eles é, construíram mas tudo o quanto Rio é também lugar. não tem espaço. O pessoal que a gente queria botar em Realengo, a pressão que havia contra era tremenda, e diziam, por que vocês não botam em Copacabana, já que o aterro é tão bom assim? Já que o aterro não polui, Você sabe não que, incomoda, bota em Copacabana. Período, eu tive aqui grandes caras da área de engenharia, como você. Grandes caras. Com excelentes serviços prestados. A engenharia carioca, fluminense e brasileira, principalmente o seu na área de resíduos. A gente tive aqui com o Filardi conversando e logo depois com o Benito. Piropo da Rim. Da Rio. E as pessoas não imaginam o que nós estamos conversando aqui. As pessoas do Rio de Janeiro hoje não imaginam o que é a luta que foi para chegar nesse vazadouro, nesse aterro sanitário lá em Seropédica. Eu me lembro de você todo dia na FEMA, você entrando naquele prédio, subindo para conversar com inúmeros presidentes. O Penido fala da questão do interceptor oceânico, que eu acho que está no mesmo calibre de obra de engenharia que está o vazador de lixo. As pessoas vão na praia hoje e não sabem que passa por cima de uma obra que cabe, segundo o Penido e o Vilar, Benito e Vilar, diz que passa 2 caminhões dentro do interceptor. 2 caminhões. É um troço gigante. E o dedo do emissário. E o interceptor foi uma luta para se colocar, porque todo mundo dizia que ia poluir as praias. Esse vazador devia ter uma discussão. Esse aterro sanitário devia ter um documentário sobre ele. Como é que uma sociedade tem uma avaliação, não sabe o que está acontecendo, porque também nós fomos colocar lá em Seropédica. E você sabe que para Seropédica, primeiro que o aterro está confinado numa determinada área, que era uma área que não tinha construção nenhuma e tal. Mas para Seropédica, para o município, é um bom negócio, porque o ISS é altíssimo do aterro. Ele é econômico? Ele tá chegando do 0 a 0 ainda não? Não, ele é 0 a 0 para quem opera. Para quem opera, ele é 0 a 0? Sim, a Conlup paga ele. Né? Tá, mas ele... Não é... Ele tem alguma... Lixo não é commodity. Não é commodity. Lixo é caro. É caro. É um problema. A sociedade tem que assumir isso. Tem que assumir. Pagar a taxa de lixo todo ano. Eu vou te dizer, o meu sonho é o lixo virar commodity. É um sonho. Como assim? Qual é a solução, digamos, lixo zero? Lixo zero não existe, você sempre vai precisar de aterro. Mas digamos que qual é a solução ideal? Você pega o lixo da sua residência, pode ter a coleta seletiva, mas isso é zero. Zero. Tem menor... Isso só na Suécia que funciona. Coleta seletiva vai funcionar na Suécia, na Dinamarca. Aqui custa muito dinheiro para a Conlup. E o resultado é zero. Zero. Não faz nem festa no aterro.
Mas, digamos, tem a coleta seletiva, porque as pessoas precisam estar em paz com a natureza, com o futuro da sociedade, e faz lá, separa sua garrafinha de PET e acha que está salvando o planeta. Mas tem a coleta seletiva, aí pega todo o lixo, que é o RSU, resíduos sólidos urbanos, o lixo da população, leva para um lugar. Nesse lugar você entra com os equipamentos eletromecânicos, que vai ter um rasga-saco. Primeiro uma separação dos grandes volumosos, ou uma cama, um cavalo, uma máquina de lavar, você vai tirando ali. A geladeira, o sofá. Sofá e colchão. Sofá e colchão é um exemplo. E tal, você vai tirando, aí passa por um rasga-saco, aí passa por uma esteira de catação, que as pessoas vão tirar o reciclável, passa antes numa peneira de disco para separar materiais com menor que 8 centímetros, que é predominantemente orgânico. Não é totalmente orgânico, mas é o predominantemente orgânico. Passa pela esteira de catação e o que sobra da esteira de catação é triturado. Tritura em fragmentos pequenos, que seria o CDR, combustível derivado do lixo, do resíduo, né? Ninguém usa mais lixo. CDR, combustível derivado do resíduo. Essa fração orgânica que foi separada aqui vai para a compostagem. Aí você tem efetivamente um resíduo zero, um lixo zero. Só que isso custa caríssimo. Nós pegamos hoje todo o lixo do Rio de Janeiro, da cidade, está recolhido lá? Não, isso daí não existe. Não existe. Só existe uma instalação no Rio de Janeiro, exatamente com isso que eu te falei, no Mercado São Sebastião, de uma empresa privada, que achou que lixo era commodity. E não deu certo. Está ainda. Mas o aterro lá de Seropédica não está chegando nesse nível? Não, até Seropédica é enterrado. Enterrado só. Só enterrado. A única coisa que se tira do aterro seropédico é o biogás. Só. O resto está enterrado. Um dia, provavelmente se a humanidade ainda existir, um dia ele será minerado. Isso é uma coisa do futuro. O que é minerar o aterro? Depois de 100 anos, você vai lá e começa a escavar. E começa a tirar plástico, começa a tirar metais, começa a tirar terra, porque todo mundo acha que a argila para cobrir aterro é um recurso inesgotável. Não é. Terra e argila são recursos não renováveis. Você tira, a natureza não vai refazer aquilo. Não faz. Então, um aterro vai ser minerado. No futuro, eu tenho certeza que a gente vai ter mineração de aterro. Duas coisas que eu queria, porque, assim, você fez uma descrição de uma possível existência de um aterro sanitário completo, em que você... não seria destinação final, tratamento. Completo, tratamento e destinação final. A Seropédica não chega perto disso e jamais chegará. É só enterrar. Jamais chegará. Mas, de qualquer maneira, e eu queria que você falasse alguma coisa do aterro e diga mais, lá, segundo me parece, tem mais 4 ou 5 anos só. Nada. Seropédica? 40 anos. Mais 40 anos? Mais 40 anos. Nós vamos morrer e ele está lá. Ah, é? Me falaram que ia chegar no limite de recepção. Nada. O Seropédica, eles compraram uma terra do lado, imensa. Não se preocupe. Não se preocupe. Por falta de aterro, nós não morreremos. Mas de qualquer maneira, a população do Rio de Janeiro e a engenharia carioca sabe pouco disso. É necessário não conhece o trabalho e a luta. Não tem ideia do que está por trás daquele saquinho de lixo que ele bota na calçada e que quer se ver. Não, o meu nem na calçada, eu boto lá no container dentro no meu andar e nem sei o que vai fazer. Sabe o que acontece. Mas me diga uma coisa, você também foi o produtor intelectual da desativação de Gramacho. Sim, você também. Aí você pode... Como é que foi essa desativação? Até porque foi também traumático. tem a produção de gás lá. Não, foi traumática. Foi traumática porque... Tem alguma coisa que não foi traumática nessa trajetória toda? Desde daquela empresa de... Não, mas essa desde foi aquela traumática. empresa que a gente falou lá no início até agora... Mas sabe por que foi traumático? Nós tínhamos 1.800 catadores. 1.757, para ser preciso. E eles, de um dia para o outro, perderam a forma de sobrevivência deles. Aí, nós fizemos uma licitação que foi fantástica, que era uma empresa entrar para explorar o gás
vender créditos de carbono, que naquela época estavam com um valor enorme, 12 euros por tonelada equivalente de CO2, vender os créditos e pagar a indenização para os catadores poderem ter sua vida resolvida, ou pelo menos ajudada depois do fechamento de Gramacho. A empresa operou durante um tempo, caiu fora, deu um jeito lá, caiu fora e deixou o pepino com a gente. O Eduardo Paes bancou 21 milhões de reais para a indenização dos catadores. Mas não conseguiu finalizar a Gramacho ainda. Só não recebe lixo, mas o tratamento de Gramacho continua. Esse é um problema de aterro. Você fica uns 40 anos depois dele encerrado, ainda com produção de chorume, com produção de biogás, está lá. A Conlup continua gerenciando. Vocês recuperaram o manguezal que tinha? Em volta dele, sim. Nele, não. Nele, mas ainda em volta dele é o Mário Moscatelli. É o Moscatelli que está fazendo. Desde anos que ele nos está contratado, das empresas que nós contratamos, para refazer todo o manguezal. É lindíssimo. O manguezal lá é maravilhoso. Mas em volta do aterro. O aterro não nasce. Você sabe que a defesa disso era a doutora... não posso esquecer o nome dela. Doutora... a bióloga da FEMA. Eu sei. Também não que lembro. Defendia os FEMA, manguezais do fundo de Bahia. A FEMA foi muito parceira nossa, sempre. Mais do que o INEA. Depois o INEA começou com muito... Mas a filosofia da FEMA naquela época era uma colaboração conjunta no sentido de descobrir e de achar caminhos. Exatamente. Até porque estava todo mundo tateando também no processo de avaliação dessa questão do resíduo. E o resíduo no Rio de Janeiro não era... Tinha pouquíssimas pessoas que entendiam sobre resíduo. Você, Sanger... Ninguém queria ir para o lixo, né? Era lixo, castigo. Era castigo. Norma Cruz de Maciel. Lembra dela? Lembro. A bióloga? Mas o lixo era castigo. Você, o cara não gostava dele, vai trabalhar no lixo. No Rio nem tanto, mas tem uma cidade do interior do estado. Você foi punido 2 vezes, no lixo e lá para Penha. Para Irajá. Para Irajá não fui punido, não. Mas qual é o problema? Quer dizer, a questão do lixo, do ponto de vista de recolher, está resolvido. Tá. É o mais fácil. Transferir, está resolvido. Disposição final está resolvida. A gente não chega no tratamento, mas está na disposição final. Exatamente. Isso, Agora, Gramacho está em que fase? Nós estamos numa fase... Não, Gramacho está parado, não está recebendo nada. Está sendo queimado o biogás. Eu estou botando lá. Não, aí tem o problema do chorume. Não é bandido. Tem o problema do chorume. Gramacho ainda produz chorume, porque o chorume é infiltração da água da chuva que passa pela massa do lixo e vai carreando. Mas vocês drenaram o chorume todo? Está drenado e está sendo tratado. Mas tem sempre os pescadores lá. O Gramacho é margeado pela Baía de Guanabara e pela estrada. Não, pelo rio Sarapuí. Sarapuí, oxigênio dissolvido, 0. Zero? 0. Ainda hoje? Ainda hoje. Bom, ainda hoje. Porque cada vez pior. Cada vez pior. Eu pensei que parando de... na MBB que tem uma massa que diz se essa causa é o efeito. O problema é que a causa não é Gramacho, apenas. O problema foi Gramacho. Durante muito tempo, Gramacho jogava todo o chorume direto no Sarapuí. Mas hoje não. Hoje tem tratamento e tal. O pouco que ainda está produzindo, mas tem tratamento. Então, hoje a Conlup tem esse passivo e está administrando esse passivo, custa mais de 3 milhões de reais por mês para manter a segurança do local, o tratamento e as eventuais... Mas Sarapuí continua 0. Vocês não melhoraram em nada, nem tirou aquele chorume todo que jogou. Não era o chorume. É Caxias. É Caxias, não cloaca. Ele é um manancial para o esgoto de toda essa população. Não tem jeito. Nós não somos os culpados, os únicos culpados. Menino, me diga mais uma coisa pra gente, estamos finalizando, grande passagem, você tem histórias magníficas de contar, esse pessoal do lixo, Luiz Edmundo, e tal, vieram aqui, tem sempre uma história magnífica. Como é que está a Conlup hoje, que você me falou que continua com 22 mil, mas diminuiu muito o processo... 20 mil. 20 mil, 18 mil, mas o processo de
de organização da Conlub melhorou muito, que na verdade a Conlub não é mais aquela produção de problemas que tinha. Não era um improviso danado, não naquele tempo. A gente tinha que se virar com zero recurso, com zero equipamentos, era terrível. Não, hoje a Conlub é uma empresa muito bem estruturada, você tem diretorias, tem gerências espalhadas. Quem é o presidente da Conlub hoje? Eu cidade. nem sei, mas O desculpa. presidente da Conlub é um engenheiro, não é engenheiro, mas é um rapaz da própria Conlub, é o Renato, é um rapaz muito legal, muito gente boa. Acabou de sair Acabou de o sair. Arraes. O Arraes. Era o Era o Jorge Arraes, é. Jorge Arraes saiu, vai provavelmente trabalhar na campanha do Eduardo Paes e assumiu o Renato, que é uma pessoa muito legal e tal. E tá indo, mas a Conlub... Mas a Conlub dizer só não depende de presidente. Ela anda sozinha. É muita gente, é muito gerente que já está lá há muito tempo e tal. Então ela está indo, está indo. Agora, inovação, muito pouco. Isso aqui é uma... Mas inovação em quê no resíduo? No tratamento, por exemplo. Nós temos algumas coisas. Tem uma biometanização, que é a transformação em túneis de resíduo em biogás e aproveitamento energético. Temos uma compostagem com lonas cobertas que deixam passar só o CO2, Aonde H2O, isso? lá no Caju, onde eu estou trabalhando hoje. Estou trabalhando hoje. Mas eu não estou na parte do cemitério, eu estou a caminho, como diria, Mas está pertinho. como diria o Paraguaçu, estou na rampa de lançamento. Está pertinho. Ainda não puxaram Está pertinho para o Caju, mas não está no Caju. Não estão no Caju. Quando eu digo assim, está no Caju, mas já... Um pouco mais. Mas um aí pouco a lá Conlub, que é. você está nessa área, que é uma área de pesquisa. Isso, exatamente. Que nós temos uma trituração de poda, utilizamos parte da trituração como combustível de cerâmica, da cerâmica Marajó, que cozinha lá os tijolos e telhas. E a outra parte mais de menor granulometria, nós misturamos com resíduos orgânicos. Temos o Banco de Alimentos no Caju, que é uma iniciativa espetacular. Banco de Alimentos é o quê? Isso é uma Fala aí. iniciativa mais bonita da Conlub dos últimos tempos. Que já temos um no Caju, um na CADEG, na CADEG é masculino, e um na Cidade de Deus. É um local com câmara refrigerada e tudo, e com pessoal preparado para receber do supermercado Zona Sul, que nós temos um convênio, aquele alimento que está perfeito, perfeitamente comestível. Mas ele está amassado, tem uma manchinha, tem um amassadinho. Uma pinta. E o Zona Sul tira da amostra, porque os consumidores são muito exigentes. Seletivo? Então, e nos fornece isso. Nós, dentro desse banco de alimentos, fazemos uma seleção, cadastramos o pessoal. O Caju é um dos IDHs mais baixos do Rio de Janeiro. E aí, temos 300 famílias cadastradas. Ela tem uma favela imensa. É um espetáculo, né? E separa 2 vezes por semana bolsas. Cada família recebe uma quantidade vocês adequada. Fazem a seleção desse material, que às vezes tem muito que está apodrecido, você tira. Tira, tem um descarte, quase 30%. Isso não pode ser feito em todos os supermercados do Rio de Janeiro, não? Você não teria. Estamos trabalhando. Mas isso dá uma mão de obra, você imagina. E você vai dizer, mas o que a Conlub está fazendo? O que a Conlub tem com isso? É a parte que é a obrigação social. Claro. E você não... Eu acho que essa coisa esse compromisso que você tem com o social é muito... Só em tirar o lixo da porta das pessoas, compromisso social. Exatamente. Levar para a Seropédia é um compromisso social. Básico, né? Saneamento básico. Mas esse banco de alimentos é uma iniciativa. E vamos crescer. Vamos chegar a 10 bancos de alimentos. Você não imagina a alegria das pessoas saindo com a sua sacolinha. Tem uma comunidade imensa lá dentro do Caju. A gente, é claro, a gente faz festa, mas de qualquer maneira são 300 famílias. Eu acho que esse tipo de... Você sabe que eu sou a favor de cota, sou a favor dessas coisas todas, enquanto a gente não equalizar a sociedade. Esse é um problema. Porra, mas só tem... porque se você passar 300, o outro vai para 300, o outro vai para 300, a gente acaba formando um exército de pessoas que estão sendo ajudadas. É uma gota d'água, mas é uma gota d'água importante. Período, me diga uma coisa, essa tua trajetória, você já tinha me dito isso antes, você acha que foi uma trajetória exitosa? Você acha que cumpriu a tua tarefa sobre a Terra já? Eu não sei se foi exitosa, mas que me deu um prazer sempre, muito grande, sempre deu. Eu acho que a Conlub é responsável
Eu sempre fui muito privilegiado pela vida, de qualquer maneira. Claro. Mas a Mas eu tô Conlurb falando... foi assim. Você pensa, são 48 anos, Marcos. E não é pouca coisa. Pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Isso são 48 anos. Claro, eu tive períodos de exílio, batendo ponto lá na PEN e tal. Mas isso faz parte da nossa formação de serviço público. Secundário. Quem foi servidor público sabe o que é viver. Essa tem uma discussão que é... até estava discutindo com um menino aqui antes sobre essa questão do funcionário público concursado e não concursado. Eu acho que tem uma dificuldade do concursado e do concursado. Mas eu acho que para atividades fins, como a Conlurb, tem que ser concursado. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Até porque o Carri dos anos 60, dos anos 50, dos anos 70 é um. O Carri dos anos 80, dos anos 2000, dos anos 2026 são outros, cara. A cultura é diferente. O Carri é o cara com cultura. Marcão, eu vou te dizer um negócio. Eu lembro da minha muito em... não vai estudar, não, vai ser Gari, né? Vai ser lixeiro. Hoje não dá, vai ser lixeiro. Hoje não dá para falar isso. Hoje o concurso de Gari da Conlurb tem 150 mil candidatos. Você ia falar uma coisa antes que eu cortei, o que você ia falar? Eu ia falar que naquele tempo, o concurso eu tenho... Para a Conlurb, especificamente, não é uma coisa tão boa, não. Não, eu acho que eu tenho discussão sobre isso. São os concurseiros. Eu tenho discussão. O cara passa e do outro dia sai. Vem só para segurar ali, fica 6 meses, um ano. Não faz nada, fica criando caso. Eu acho que tem uma discussão. Agora, o nosso tempo, lá no meu tempo... Era diferente, o meu tempo era diferente. O que era? Um bom funcionário disse, eu tenho meu sobrinho, pode vir aqui, vem para cá. E o cara era bom. Porque, na verdade, você contratava... Exatamente. Você contratava o cara pela performance de dignidade e caráter de seriedade que o cara estava indicando. Você achava que era bom. E o cara que estava indicando ficava com a responsabilidade em cima daquele que indicou. Exatamente. Isso funcionava... Eu trabalhava com... Era eu, mais um estagiário, que depois virou engenheiro, que é super competente, e 50 garis. Eu via isso, sabe? A primeira solidariedade do sujeito que tem menos dinheiro é impressionante. Solidariedade entre eles, e adotava filho, adotava criança de vizinho que morria. Isso me impressionava muito. E segundo era isso. As pessoas que a gente ia repondo na usina eram sempre indicadas por eles mesmos. Então, é como você falou, ele está indicando, ele vai querer que o cara trabalhe, que seja tão bom quanto ele. A questão mas que o concurso aí... Eu também, eu tenho as avaliações de que meio... Tem uma coisa que eu concordo, as avaliações que eu tenho com relação ao concurso, nem todas elas são boas. Tem uma coisa que eu queria, para terminar mesmo, eu queria te perguntar, e eu acabei esquecendo agora o que era, mas eu vou me lembrar. Eu queria te falar o seguinte, beleza, eu queria te agradecer por esse depoimento brilhante que você deu, essa coisa assim mágica que é me lembrei, sobre essa questão do reciclado do lixo, como é que chama, que botaram um nome bonito para reserva reversa. O que você acha disso? Isso não deu certo. A minha amiga Cláudia Pinho e tal, com grandes filosofas, e acabou não conseguindo. Tem projeto, tem lei, tem tudo. O que houve? Na engenharia reversa é simplesmente você voltar ao que era, ficar dando volta no negócio. O dono do cara que produziu o lixo. Em princípio é muito bom e tal, mas a gente tenta praticar isso. Mas não é uma coisa assim. O plástico, por exemplo, você não consegue reverter a garrafa de PET, voltar uma outra garrafa de PET, até consegue, mas uma fração é perdida. A ideia é sempre boa. Ainda tem do vidro, por exemplo, que tinha que estar limpinha, porque se não tivesse limpinho... O vidro é um produto que você consegue reciclar indefinidamente. É porque é sílica, né? Então ele não vai se transformando quimicamente. Ele vai se transformando fisicamente. Aí é indefinido. Você acha que ainda tem espaço para o reverso? O nome não é? Engenharia reversa? Tem. Ela é continuamente estudada e praticada. E é uma coisa boa. É um princípio, né? É um princípio que você aplica. Porque eu acho que essa questão do lixo ou do resíduo sólido é uma preocupação de todos os dirigentes. Eles não podem, de alguma maneira, abrir mão dessa... embaixo do tapete. Não dá para botar, porque depois, senão o lixo fica na rua e ele perde voto. Então não adianta, que isso é um problema. Ele não quer esse tipo de ação. Até porque
Eu não vou aqui bater na madeira, mas a greve de gari até não tem, há muito tempo que não tem. Então, deve estar bem, não fala que pode. Não pode. Fica elogiando muito, é igual o juiz de futebol e goleiro, não pode elogiar. Eu era diretor do Sindicato dos Engenheiros. E me dava muito bem com o pessoal do Sindicato do Asseio e Conservação e de Transporte. Eu tomei posse na Conlur de presidente, uma semana depois, greve. Foi o presente que eles me deram por ser sindicalista. Mas isso é o problema, né? Não, mas isso é o problema. Isso fez parte do aprendizado. Não, ser sindicalista, eu fui 30 anos, eu sei como é que é isso. Porque, na verdade, eu já fui, eu sei como é que é essa coisa do ativismo, dessa dor da reivindicação. Eu sei, porque tu tá de um lado, você está reivindicando. Quando você passa para o outro lado, você vê que não é tão fácil. Você vê que não é tão fácil atender todas aquelas exigências. Não é fácil. Período, José Henrique Peredo, é um prazer imenso, inenarrável a sua presença aqui, a sua história, a história da Conlurb, a história do lixo do Rio de Janeiro, a história dessas coisas todas que você fez e a história que você está continuando a fazer. Meus parabéns. Felicidade, boa sorte, saúde pra caramba e obrigado, sorte, Marcão. Que eu quero que vocês, pessoal da Conlurb, né, tenham assim, eu tenho grandes amigos da Conlurb, Flávio Ramos, meu amigo, ficamos 30 anos no sindicato, e eu acho que de alguma maneira ou de outra há serviços que precisam ser referendados pela população do Rio de Janeiro. Precisa conhecer essa questão. Conhecer, isso ninguém tem a para poder valorizar. Para poder valorizar. Isso é a questão do bombeiro. E ter até um comportamento mais adequado e que seja mais saudável. Porque o cara só vai precisar do bombeiro quando ele está pega fogo. Quando pega fogo, ele está com problema na casa dele e tal. Aí ele vai. Mas eu quero te agradecer, porque falar de lixo, para mim, é um dos maiores prazeres. Então, você também me proporcionou esse prazer. Claro, e eu conheço, muito bom. Toda vez que falo, nos anos 80, 70, 90, tem um problema, chama o Peredo, que o Peredo tem uma solução. Peredo, obrigado, prazer Marcão. Imenso falar com você. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado.